A gente vai convidar agora o deputado federal José Medeiros, do PL do Mato Grosso, que apresentou um projeto de lei que concede anistia a todos aqueles que no período de 30 de outubro de 2022 até a data de entrada em vigor da lei tenham se manifestado por meio de atos individuais, coletivos ou financiado protestos relacionados às eleições de 2022. Deputado, por que essa preocupação? O senhor acredita que com a posse do PT, uma possível caça às bruxas a todos aqueles que participaram dessas falas durante esse processo? Estamos num estado de exceção. E agora, se o PT vier a tomar posse, passaremos do estado de exceção para balbúrdia total. A gente sabe muito bem que o PT, ele tem esse condão de ter uma democracia própria. Democracia é quando se concorda com eles. Até agora, nós tivemos o seguinte, é uma democracia própria do ministro Alexandre de Moraes, que é o que o Conrado disse aí. Você é um estado de exceção em que você pode dizer o que ele interpretar. Então, por exemplo, disseram que minhas redes foram devolvidas. Eu nem entrei para saber se foram devolvidas ou não, porque eu não sou louco de postar alguma coisa lá. De repente eu posto uma receita de bolo, o ministro não gosta do bolo e eu estou punido. Então, mas o PT, ele tem essa mesma linha. Então, eu coloquei esse projeto para proteger as pessoas e garantir o básico que a Constituição, no seu artigo 5º, garante às pessoas, que é a livre manifestação, o direito de expressão, o que é garantido também pela tão propalada Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eles gostam tanto de falar sobre elas, né? E tantos outros, Pacto de São José da Costa Rica e tudo mais. Mas eles louvam a democracia com os lábios, mas o coração está longe dela, né? O PT é isso. Como dizia o Irmão Santa, o PT, quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. E agora eles estão roubando e mentindo, porque estão roubando a liberdade do povo brasileiro através dos seus tentáculos, porque o grande PT é isso, é ele enfronhado dentro das instituições, e mentindo também já está ao tempo inteiro ao dizer que essa PEC, por exemplo, é a PEC para salvar a pobreza. Então, deputado, o PT ainda não assumiu, né? Mas o senhor traduz isso como já uma corrente ideológica nos poderes. Eu queria saber do senhor, quando o senhor fala em estado de exceção, quando o senhor chegou a identificar o momento dessa ruptura e quando as restrições começaram na vida política? Essa ruptura começa na verdade, ela começa com uma reportagem da revista Cruzoé, que não se tratava muito nem da vida nacional, ela se tratava sobre escritórios de esposas de ministros. E aí abriu-se aquele inquérito que aí coube tudo. Aquele inquérito passou a ser tipo o buraco negro na galáxia, em que tudo ele puxa até a luz. E aí ele resolveu, alguém teve a ideia, provavelmente o ministro Alexandre, não sei se alguém assoprou no ouvido dele, e que esse inquérito puxou tudo politicamente, copiaram o modelo venezuelano de colocar um negócio chamado afronta ao Estado Democrático de Direito, em que tudo cabe nesse Estado Democrático de Direito, a ofensa ao Estado Democrático de Direito, vem a prisão do Daniel, exilado, prisão de jornalistas, e por aí foi desandando, evoluindo, e temos aí agora a evolução total, onde hoje culminou com essa história de que todos que até agora se manifestaram, acabei de ler, que vão ter uma multa aí de em torno de R$20 mil. Então, realmente rasgar a Constituição total, e aí realmente nós estamos num estado de exceção, de ruptura, e faz tempo. Agora, os ensaios já haviam, os arrobos de tomada de influência do poder por outros já havia. Eu ainda estava no Senado quando o ministro Barroso deu uma entrevista na Folha de São Paulo e ele dizia que o STF tinha como incumbência a ser representativo, contramajoritário e iluminista. Eu, à época, disse, ministro, por favor, isso está no YouTube. Eu disse, se contenha. Se o senhor quer ter poderes representativos, o senhor saia do STF, venha para a política, mas saiba que aqui não é vitalício. Calce uma botina, vá para a poeira, pedir voto
E aí sim, o senhor vai poder fazer essa representatividade. Agora, o senhor não pode dizer que no vácuo do legislativo, o judiciário pode preencher, o STF pode preencher essa lacuna, porque se o senhor deixar de julgar um processo aí, o legislativo não pode julgar esse processo no vácuo do judiciário. Então, mas de lá para cá foi como água em fresta de pedra de morro abaixo. Foram se influindo, de ativismo judicial que já se falava, passou a dominar tudo. Nem chefete de polícia esse governo pôde nomear. Essa que foi a grande realidade. E hoje nós nos encontramos no momento em que uma eleição teve um caráter totalmente sui generis. Eu sabia que isso ia ter problema, eu pedi para que o ministro Alexandre não tocasse essa eleição, porque ele tinha uma relação umbilical com um dos candidatos, qual seja o Geraldo Alckmin, que ele foi secretário dele, depois foi para ministro da Justiça por causa do Alckmin, foi para o STF por causa... E pedi preliminarmente, antes dele assumir o TSE, que fosse outro. Porque na Copa do Mundo agora, quando um time passa para as quartas de finais, o juiz, se tiver a seleção do seu país disputando, ele já não apita mais nenhum jogo. Mas nós estamos numa situação, que foi essa eleição agora, em que o juiz está apitando o jogo da final com o seu time disputando a final. Essa que foi a situação da eleição. E aí vieram um monte de perguntas sobre a eleição que o ministro não recepcionou nenhuma delas. E aí passou a ter muitas dúvidas, a população foi para as ruas e ele tem cerceado todos os pedidos de informação. Isso tem gerado mais dúvida e tem conflagrado a população. Então eu tenho dito, se houver banho de sangue no país, tudo que está acontecendo no país é de responsabilidade, infelizmente, do ministro Alexandre, por falta de ter um jogo de cintura no sentido de dar informação. Ora, os homens públicos têm que ter em mente aquele pensamento de um jurista americano que agora me foge a memória, que ele dizia, em matéria de coisa pública, não tem detergente melhor do que a luz do sol. Bom, deputado federal José Medeiros, do PL do Mato Grosso, está participando com a gente aqui no Headline News. Eu queria passar a palavra agora para o comentarista Fernando Conrado. Deputado, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pela coragem de dar nome aos bois aí. E nesse sentido, quando o senhor estava falando que o início foi aquela censura da revista Cruzoé, aquilo ali foi em abril de 2019. Antes disso, né, vou trazer uma ideia aqui, antes disso, teve uma investigação da Polícia Federal, da Receita, sobre os vencimentos, os ganhos da mulher de Gilmar Mendes. Aquilo ali foi em fevereiro, que eles acabaram explodindo, aqueles 2 auditores da Receita. Quando o senhor fala que a gente vive num estado de exceção há bastante tempo, tá? A gente está falando de 2019 para cá, eu queria perguntar para o senhor, se esse horror que a gente vive hoje, dos artigos não serem respeitados, do artigo, inciso 1º, do artigo 3º da Constituição, que é nós vivermos numa sociedade justa, numa sociedade livre, minha pergunta é, diante de tudo isso, o que é pior? É a gente viver nesse estado de exceção que a gente já está vivendo, ou seria a possibilidade de alguma medida do presidente Bolsonaro em agir lá nos termos do artigo 142, que está presente na nossa Constituição? Olha, eu pedi já há alguns dias, já tem umas 3 semanas, eu pedi dentro da lei que houvesse, que o presidente tome uma medida urgentemente dentro da Constituição para que as Forças Armadas possam garantir o nosso direito de ter a obediência à Constituição, de ter garantido os direitos fundamentais da população. Veja que contrassenso. Eu estou pedindo para que as Forças Armadas possam garantir os nossos direitos. Só que está previsto na Constituição isso. Está a Constituição, garantia da lei e da ordem. Porque, infelizmente, não está sendo garantido isso. O Bastiat dizia o seguinte, Frederico Bastiat dizia, o Estado foi criado basicamente, e a lei existe por causa de 3 coisas fundamentais: a vida, a liberdade e a propriedade. Hoje, com esse momento agora, nem a vida está sendo protegida, nem a propriedade e muito menos a liberdade. Então, nós precisamos de um poder maior e o presidente precisa urgentemente, e me disseram o seguinte, não, mas o presidente quer deixar isso para lá. Eu falei, eu não acredito que o presidente está pensando nisso.
Falei, porque não se trata de um direito do presidente para que esse direito seja disponível. Esse direito é de todos nós e a Constituição diz isso. Então, eu pedi, protocolei na Casa Civil e isso já tramitou por dentro das Forças Armadas e está na mesa do presidente. Alguma medida. Agora, se é GLO, se é um decreto, o que seja, tem que ser tomado, porque alguns ministros, principalmente o ministro Alexandre, ele já não reza mais pelo livrinho que você mostrou aí agora há pouco. Esse livrinho já não existe, ele interpreta o que quer. Você veja bem que deu na cabeça dele, ele toca a caneta. E quem vai dar um freio de arrumação nisso? O Senado? Não. Eu ainda estava no Senado quando eu dizia, gente, se o Legislativo se comportar como verme, não pode reclamar depois quando for pisado. Pois bem, o Legislativo está sendo pisado. Mais de 10 parlamentares com suas contas bloqueadas. E está bloqueada mesmo. Não adianta falar, tirou, liberou. Liberou o quê? Se você não pode saber o que você vai falar, liberou, mas não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, assim, o Legislativo está de joelho, o Executivo está... Não existe, não tem como tomar decisão nenhuma, não pode nomear nem chefe de polícia desde 2019, quando assumiu, porque era uma decisão a cada 5 dias e dando prazo também de 5 dias para explicar a decisão. Então, assim, nós estamos nesse momento em que eles vêm dizer que é antidemocrático pedir que haja uma medida de força. Olha, precisa de uma medida de força, porque contra a força só a força. E a lei, e nós estamos pedindo dentro da lei. Foi isso que eu pedi. GLO, garantia da lei. O senhor está usando a palavra aqui hoje, na Jovem Pan, mas acredito que o senhor já fez esse discurso para os seus pares. O senhor já falou isso várias vezes em plenário, acredito eu. E aí eu pergunto, qual é a postura do colegiado? O que os seus pares falam sobre isso? Né? Qual é a posição, por exemplo, do presidente da Câmara? Porque o que o senhor está trazendo é uma denúncia grave. E eu fico imaginando, ou é aquele momento em que, deputado com a palavra, e no final, muito obrigado, deputado, ou seja, tudo que o senhor falou parece que ninguém ouviu, é isso? Eu tenho sido uma espécie de João Batista, mas... Eu e alguns poucos, o Girão e o Hazen têm sido assim, o senador Girão e o Hazen têm sido um pouco assim no Senado, mas eu não desisto não, um pouco de João Batista clamando no deserto, essas coisas, Bolsonaro falou por muito tempo na Câmara e essas coisas acabaram vingando, a sociedade hoje, ela tem acompanhado e eu não me importo que muitos não ouçam. Óbvio que a parte que acompanha o Alibaba, eles não ouvem nada e acham que essas decisões estão super corretas, né? O que eu sinto é que o presidente da Câmara, ele não tem o antídoto que o Senado tem contra esse poder que agora se afronta sobre o Legislativo. Quem deveria tomar essas medidas seria o Senado, mas lá tem poucos senadores que têm se postado ante essa postura do ministro Alexandre de Moraes. Então, o presidente Arthur Lira, ele entrou, fez um remédio, vamos dizer assim, o remédio jurídico, mas quem julga esse remédio jurídico? É o próprio Alexandre de Moraes. Então, eu entrei com esse projeto, já pedi que ele coloque assim que é possível em pauta, para que a gente possa votar. Agora também é aquele negócio, a gente vai votar, mas vai depender do Senado, né? Então, a gente está fazendo o que pode, a Câmara tinha que, a meu ver, fazer um ato de força, nem que seja simbólico, e aí eu acho que essa CPI que o Marcel colocou, ela é importante, e a gente espera, sim, do presidente Arthur Lira, e eu já até coloquei, se essas coisas não se normalizarem até fevereiro, é possível que surja até candidatos, se propondo a fazer uma representação forte da Câmara. Mas o presidente tem buscado fazer esse enfrentamento com o STF, mas não é fácil.
Olha, nós conversamos aqui com o deputado federal José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Deputado, eu quero agradecer a gentileza da sua fala aqui. Agora, quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor traz aqui denúncias graves contra a nossa democracia, que precisam ser apuradas, porque senão dá a impressão de que alguém está jogando contra a Constituição brasileira. Então, que essa sua fala reverbere nos locais corretos, para que os homens livres de bons costumes tomem algum tipo de atitude para que isso não continue dessa forma. Muito obrigado pela gentileza. Nome e CPF, Alexandre de Moraes. Obrigado pela gentileza da sua entrevista.